Flamengo vence o Botafogo e era Leonardo Jardim segue. 3 jogos, 2 gols marcados e nenhum gol tomado. Galera, paizão tá até mais tranquilo ali, bocejando. Felicidade pelo Mengão, né, galera? Flamengo tem jogo com o Remo para continuar a ascensão e subida no Campeonato Brasileiro. Sorteio da Libertadores acontecerá nessa quinta-feira durante jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo vence no BCLA, Basketball Champions League Américas, e se classifica às semifinais da Libertadores do basquete contra o melhor time da competição. Galera, o Mengão mandou bem demais. Fala, galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal RD Flanovel, gravando daquele jeito que eu gosto muito de fazer pra vocês. Vocês são sempre bem-vindos, então dá aquela moral aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, comenta, hypa, compartilha, faz aquilo tudo que você sabe que pode fazer pra ajudar a gente, certo? Como vocês sabem, a gente não tá tendo os conteúdos diários por conta do meu pai. Tá fazendo curso pra trazer novidade pra galera, pai? É isso. Meu pai agora, eu vou explicar aqui, meu pai tá fazendo curso pra ser piloto de drone, pra trazer imagens aqui, Não é piloto de drone. Ah, não é? Não. É aeronave Piloto não tripulada, de né? aeronave não tripulada. Aí, que bonito, ó. Papai vai trazer imagens dos Aeroflash pra vocês quando tiver do lado de fora do Maracanã, quando tiver jogo do Mengão, a gente vai trazer a chegada, a saída da nação rubro-negra, pra melhorar a cobertura do canal RD Flanovel pra vocês. Então a gente está investindo na estrutura do canal e nos nossos trabalhos externos também. E eu retornei às aulas do curso de jornalismo da UERJ e agora, através do projeto Comunica, estou escrevendo coluna sobre transporte e mobilidade dentro da Faculdade de Jornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então só atualizando vocês dessas novidades. Passado o falatório, galera, vamos lá. O Flamengo venceu na sexta-feira o Astros Jalisco, equipe mexicana, em Guadalajara, fora de casa, no ginásio completamente lotado. Você assistiu o jogo, pai? Não. Não assistiu? Não. Também foi tarde, né? A bola subiu às 11h45 da noite, de sexta para sábado, e eu fiquei a madrugada inteira lá na casa da minha querida Aline, da minha linda menina, namorada, dona, patroa, companheira, como vocês quiserem chamar. Eu fiquei a madrugada inteira assistindo e torcendo pro Mengão numa casa de tricolores, acreditem vocês. O Flamengo conseguiu fazer um bom primeiro quarto. No segundo, o Astros até tentou dar uma equilibrada nas coisas, mas o Flamengo continuou liderando o placar. No terceiro quarto eles conseguiram virar e quase até o final eles estavam ali disputando ponto a ponto com o Flamengo. Num dado momento o Flamengo conseguiu abrir 9 pontos de vantagem, mas nos segundos finais o Flamengo perdeu a vantagem, o jogo estava empatado em 75-75. Mas faltando 8 segundos, o Negrete, argentino do Mengão, Alex Negrete, marca uma bola de 2 pontos e leva o jogo a 77-75. Faltando 3 segundos, o Astros estoura a posse de bola com a bola na mão e o Flamengo vence, abrindo 2-0 na série melhor de 3. O Flamengo venceu por 101-99 no Rio de Janeiro e 77-75 em Guadalajara. Lembrando que o Astros foi a melhor equipe da competição na primeira fase, com 4 vitórias, 6 vitórias na verdade, né? 6 vitórias em 6 jogos, e o Flamengo foi um dos segundos colocados classificados, com 2 vitórias e 4 resultados negativos. Agora o Flamengo chega a 4 vitórias e 4 reveses aí, sendo que 2 vitórias no momento importante da competição. Em abril vai ser o Final Four e o Flamengo vai jogar contra o Boca Juniors da Argentina, reeditando a final que foi no Maracanãzinho na temporada passada, onde o Flamengo em casa, mais uma vez, se sagrou bicampeão da BCL. Tricampeão, na verdade, né, pai? Isso. O Flamengo venceu 2014 o Pinheiros, 2021 o Real Estelí da Nicarágua na Nicarágua e agora, ano passado, venceu o Boca na
Argentina. Na Argentina, no Rio de Janeiro, perdão. E já tinha vindo de um vice-campeonato contra o Quimsa na Argentina. Então o Flamengo em 5 finais venceu 3, galera, da Liga das Américas BCLA. Agora o Flamengo, se Deus quiser, vai para a quarta final. E na outra semifinal a gente tem Nacional do Uruguai, que venceu o Flamengo nos 3 jogos da primeira fase, no grupo do Flamengo, né? Foi o líder do grupo do Flamengo, contra o Franca, que eliminou o Minas Tênis Clube no jogo brasileiro. O Boca eliminou uma equipe da Argentina também, que agora me fugiu aqui. Eu acho que foi o Instituto de Córdoba, não vou lembrar, mas enfim. O Boca tirou uma equipe argentina, o Flamengo tirou o Astros Jalisco do México. O Minas tirou o Minas foi tirado, na verdade, pelo Franca. Enfim, galera, Flamengo na BCLA, na semifinal. Falando de competições internacionais, nessa quinta-feira tem o sorteio da Libertadores Sub-20 e o Flamengo, da Libertadores Profissional, na verdade. O Flamengo já está no grupo A, que é o grupo destinado ao campeão da Libertadores do ano anterior, como cabeça de chave, e o Flamengo não terá nenhum clube brasileiro na sua chave, visto que tanto o Bahia quanto o Botafogo, o Botafogo, foram eliminados na pré-Libertadores pelo O'Higgins na segunda fase em relação ao Bahia e o Barcelona de Guayaquil em relação ao Botafogo na terceira fase dentro do Engenhão. O Flamengo está bem na Libertadores, bem cotado para ser o líder do seu grupo, mas precisa se classificar com mais tranquilidade do que foi no ano passado, né? E falando em Libertadores ainda, no Sub-20, o Flamengo joga pela Libertadores nessa quinta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, contra o Olímpia do Paraguai, pela semifinal da Libertadores Sub-20. O Flamengo, que é o atual bicampeão da competição e bicampeão mundial, vai em busca do tricampeonato. O Flamengo se classificou na primeira fase após 2 goleadas por 4-1 e um empate de 0-0. O Flamengo goleou o Estudiantes Mérida da Venezuela e goleou o Bolívar da Bolívia, ambos os jogos por 4-1, e teve um empate por 0-0 contra o Independiente Medellín da Colômbia. E agora o Flamengo vai contra o Olímpia. Na outra semifinal, o Palmeiras, que foi o vice-campeão ano passado pro Flamengo, a gente ganhou deles nos pênaltis com a grande atuação do goleiro Lucas Furtado. O Palmeiras vai jogar contra o Santiago Wanderers do Chile na outra semifinal e podemos ter a reedição de um Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. O Flamengo indo à sua terceira final consecutiva. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Olímpia e o Palmeiras, o Santiago Wanderers. Lembrando que essa competição, galera, está sendo disputada no Equador, na cidade de Quito. Ou seja, toda a competição é na altitude. Os 2 estádios utilizados são o Rodrigo Paz Delgado, estádio da LDU, o popular Casablanca, e o Olímpico Atahualpa, que é utilizado pela seleção equatoriana e por clubes do quilate do Aucas, da capital equatoriana, né? O Aucas joga ali competições internacionais, o Independiente del Valle e outras equipes também. Então, fica aí o registro sobre a Libertadores Sub-20 e olho no Rian Roberto e no Josmar, 2 garotos do Ninho que podem subir aos profissionais com a batuta do técnico Leonardo Jardim. E falando em Leonardo Jardim, o novo mister do Flamengo, há 3 jogos, já chegou com moral no Flamengo, pai. Já? Parada é a seguinte, galera. Ele chegou para a final do Campeonato Carioca, onde o Flamengo, sem ser brilhante, venceu o Fluminense nos pênaltis após o empate de 0-0 no tempo normal e venceu o Cruzeiro no Maracanã por 2-0 no Campeonato Brasileiro. No jogo seguinte foi aquele passeio em cima do Botafogo por 3-0. Então os 2 tópicos que eu falei para vocês da vitória do Flamengo sobre o Botafogo e do Leonardo Jardim estão entrelaçados. A gente vai falar disso agora para vocês. Porque o Flamengo já começou fazendo gol com Samuel Lino no primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, o Flamengo suportou bem a pressão do Botafogo. 2 ótimas chances perdidas pelos alvinegros. E o Flamengo levou um pouco de sorte também, conseguiu marcar 1-0. E o Pedro fechou o placar no segundo tempo com 3-0 ali no comecinho. Depois
da expulsão do Barbosa no final do primeiro tempo. Eu deixei para falar do gol do Léo Pereira de propósito no final, que foi o segundo gol, que foi o que a gente pode chamar de golaço. O Flamengo novamente tem com confiança um cobrador de faltas, que é o zagueiro Léo Pereira, que marca o seu segundo gol de falta com a camisa do Flamengo. O outro foi em 2024, foi 2024, foi, contra o Madureira, o gol do 3-0, que deu ao Flamengo a Taça Guanabara daquele ano. O Léo Pereira volta a marcar de falta com a camisa do Flamengo. Mas o que chama atenção é a forma como o Leonardo Jardim comanda o Flamengo nesse começo, fazendo treino de ativação muscular no dia do jogo, fazendo treinamentos específicos para os atletas de acordo com a capacidade física, para saber quem vai estar ou não à disposição, e também chama a atenção o posicionamento defensivo do clube e o poder de decisão, onde o Flamengo não fica procurando o melhor passe para chutar a bola para o gol. O Flamengo está sendo mais objetivo e resolvendo as jogadas mais rápido. Se você considerar aí o jogo de sábado à noite, no tapetinho de plástico do Engenhão, o que aconteceu? O Flamengo, na direção do gol, disparou 6 finalizações, das quais 3 se tornaram gols do Flamengo, e uma delas foi uma chance clara perdida pelo Samuel Lino, que poderia ter resultado em gol. Teve uma ali para fora, mas como não foi de finalização na direção do gol, a gente não vai contabilizar essa, mas o Flamengo produziu para fazer muito mais em cima do Botafogo, e quando fez o 3-0 no segundo tempo, tirou o pé. O Flamengo venceu bem, os atletas tiveram folga depois da vitória com o Botafogo, sobre o Botafogo no caso, e o Flamengo vai jogar com o Remo nessa quarta-feira, Clube do Remo, equipe paraense, no Maracanã às 20 horas, depois de uma rodada dupla. Tem rodada dupla quinta-feira de Flamengo, pai. Isso. Tem o basquete contra o Osasco não, é o Pinheiros, né? Enfim, tem o basquete 6 horas da tarde, horário de Brasília, 18 horas, e o futebol 8 da noite, ou seja, chega cedo no Maracanã, privilegia o orgulho da nação e vai acompanhar em seguida o futebol. Os dois times estão merecendo o apoio da nação rubro-negra, na quadra e no campo. Tem Flamengo para você, então corre atrás do seu ingresso, procura, dá aquela moral para a diretoria, para a nação rubro-negra, para os jogadores em quadra e em campo respectivamente, porque o Flamengo precisa de você e o Flamengo merece, galera. Então, é isso. O Flamengo é o 6º colocado ali no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, que é o jogo com o Mirassol. O Flamengo tem 10 pontos. O Flamengo tem pontos a menos em relação ao São Paulo e ao Palmeiras, que venceram no final de semana. Ainda tem 2 jogos diretos com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e um jogo com o São Paulo ainda. Lembrando que o Flamengo e São Paulo abriram o Campeonato Brasileiro. Infelizmente o Flamengo perdeu para o São Paulo de virada. Mas o Flamengo tem plenas condições de recuperar no Campeonato Brasileiro para ser campeão novamente. E o São Paulo não tem time todo para manter-se a liderança a longo prazo. Nosso principal concorrente segue sendo o Palmeiras na disputa por mais um título de campeão brasileiro, e o Flamengo vai firme rumo ao 10º título da sua história no Brasileirão. Tá certo, galera? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, hypa, compartilha. Saudações rubro-negras, tamo junto.